Boa noite. É um prazer estar aqui em Maringá. Acho que eu estive aqui 2 vezes no passado. É uma cidade muito bonita, das árvores, muito bonita. E eu agradeço o convite que me foi feito, né, para vir aqui trocar essa ideia com vocês e tratar de um tema num dia tão importante como hoje, né? Mais um dia cheio de notícias novas na política, que não é a nossa pauta, mas em algum momento a gente pode chegar lá, né? A intenção era refletir um pouco mais sobre o que em filosofia se chama de moral, né? Que é um pouco a vida do comportamento, a vida dos afetos, e como isso impacta, seja o mundo do trabalho, seja o mundo da educação, o mundo da família. Então, a minha ideia nesse trajeto é falar um pouco em geral sobre essa questão do sofrimento, né? No mundo contemporâneo, principalmente, e depois ver como que isso foi se constituindo na chamada cultura da vitimização. Tem muita literatura sobre isso, para quem se interessa sobre o tema. A cultura da vitimização é um cenário que aparece assim, tipo nas escolas, ou no próprio mundo das empresas. O mundo das empresas é um pouco mais difícil, porque você tem ali uma coisa que tem a ver com dinheiro, produção, e então você não pode brincar muito com isso. Apesar de que hoje está na moda chamar gente de colaborador, se não produzir, você é demitido do mesmo jeito, né? Mas no mundo da educação, que educação é uma atividade um pouco vaga, né? Você percebe o impacto geral que a educação tem na sociedade quando o professor faz greve. Ninguém nem percebe. E de universidade, então, se o professor fizer greve na universidade, assim, em São Paulo, costuma-se dizer que quando o professor de universidade faz greve, melhora o trânsito. Professor de escola, aí tem um impacto depois de algum tempo, porque aí as mães não conseguem trabalhar, porque não tem onde pôr os filhos e tal. Então, veja, eu vou falar dessa discussão do lado de fora da cultura da vitimização. Que quem conhece o meu trabalho sabe que eu discuto isso do lado de fora. Eu não estou preocupado com a cultura da vitimização, não estou preocupado em agradar ninguém, em deixar ninguém se achando lindo, maravilhoso, né? Hoje, as pessoas que trabalham com pensamento público normalmente trabalham com muito medo, porque a gente tem uma cultura que está ligado a essa vitimização, que é a coisa dos ofendidinhos, né? Você fala uma coisa, para vocês terem uma ideia, uma vez eu fiz um comentário numa coluna em que eu fazia uma analogia com neandertais, e eu tenho o maior respeito pela pré-história, né? Quem conhece meu trabalho sabe disso, adora a pré-história. Acho que a gente é uma espécie paleolítica perdida no mundo contemporâneo. Mas eu fiz uma analogia com os neandertais e eu recebi um e-mail de uma leitora da Folha, irada comigo, dizendo que eu deveria respeitar a memória dos neandertais, porque eles foram a primeira vítima da ganância humana. Eu acho que tem um ganho psicológico em você achar, que se identificar assim, com supostas vítimas, né? Porque aí você se acha legal. Você acha que você é uma pessoa, na realidade, melhor do que você é. Como, por exemplo, você está muito preocupado com o que acontece com as crianças na África, ao mesmo tempo que você aderiu à não natalidade, porque é o fato, principalmente entre os jovens. Porque é muito mais fácil você se preocupar com criança na África do que ter uma na sua casa enchendo o seu saco, certo? Então, a cultura da vitimização, ela tem uma coisa que é, ou a cultura da vulnerabilidade, ela tem uma coisa que é, quem é vítima não é responsável moral por nada. Quem é vítima, considerado vítima, está num lugar que então você não pode causar nenhum estresse. Na escola, isso tem crescido muito, né? Eu já disse em vários lugares, eu tenho a impressão que dentro de algum tempo, alguém no Ministério Público vai inventar de processar um professor por assédio moral porque ele reprovou o aluno, né? Quem trabalha com escola sabe o que eu estou dizendo. Essa pressão cada vez mais, que tem a ver inclusive com a medicalização, o aluno chega com diagnóstico. Então, aquela ideia de que a avaliação é um momento em que você não testa só conteúdo. A avaliação é um teste um pouco de... Hoje se chama resiliência, que é o nome da moda para falar caráter, né? Você testa um pouco a capacidade do jovem lidar com o estresse,
que ele vai viver no mundo, por aí afora, né? O mundo do mercado hoje é muito mais competitivo do que era, muito mais, né? Eu fiz há uns 3 anos atrás um programa com alunos meus, que eu tenho uma coluna na Rádio Bandeirantes, e eles escolheram a pauta, a gente que estava lá pelos 20 anos, 19 na época, e eles escolheram a pauta medo. Não é medo, né? Medo por quê? Porque o mundo é muito competitivo, cada vez mais competitivo. É que o mundo está parecendo uma balada, né? Tudo meio cheio, tudo aquela ideia de que o mundo é o Google, sabe? O mundo é o Facebook, é trabalhar numa empresa como o YouTube, onde todo mundo é descolado, né? Mas a sociedade de mercado ela é cada vez mais competitiva. E a gente já tem uma dor aí, sabe qual é? Eu quero focar aqui com vocês questões que geram sofrimento no mundo contemporâneo e como, às vezes, é difícil lidar com elas. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a sociedade de mercado é a única sociedade que produziu riqueza no mundo. Indiscutivelmente. Você pode não gostar, você pode achar que ainda Cuba vai se recuperar, né? Você pode achar que dá para alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo com a sua horta orgânica, na sua varanda, ou no seu quintal. Você pode achar que dá sim para fazer uma economia baseada em... Agora, em São Paulo, apareceu uma novidade que a gente ofereceu uma casa para você morar em troca de você cuidar do filho dessa pessoa. Entendeu a lógica? É escravidão, né? Você trabalha em troca de casa e comida, né? Mas não é, na realidade é apresentado como uma coisa de que se juntos nós somos mais fortes. Você está precisando de uma casa em São Paulo, está todo mundo que vem de fora jovem, normalmente jovem que cai nessa, né? Então assim, está precisando de uma casa para morar, então você vai morar nessa casa em troca de casa e comida, e você vai cuidar da criança que provavelmente a pessoa considera uma criança super inteligente, super criativa, né? Então eu acho que a nossa sociedade contemporânea, ela é talvez a sociedade que pior lidou com o sofrimento e a doença na história da humanidade, até agora. Claro que não é uma afirmação científica, nem dá para ser. Mas acho que ela tem lidado mal e é fruto justamente do enriquecimento que aconteceu, que eu falava há pouco. A sociedade de mercado produziu enriquecimento instalado, que a gente normalmente não percebe, hein? Mas isso tudo aqui é fruto do enriquecimento instalado. O seu celular, o fato que amanhã você pode ir no dentista e tem uma tecnologia lá, o fato de que você vai ao hospital, o fato de que você pega um avião e vai a São Paulo, ou vai a Paris, o fato de que se você tem 40 anos, é uma mulher e trabalha e seu marido é um pé no saco, você vai embora, né? Inclusive o fato de existir, por exemplo, toda a revolução gay é fruto do marketing americano ter descoberto que o grupo socialmente identificado como gays era um potencial de mercado enorme, muita gente bem formada profissionalmente e com alto poder de consumo, e com o fato não tinha filho, hétero é pobre porque tem filho. Os gays não tinham filhos, né? Hoje alguns têm. Então, quando você não tem filho, você fica mais rico, porque você não gasta dinheiro com seguro-saúde, pediatra, escola, né? Por isso que muitos jovens hoje, inclusive, vão escolhendo cachorros ou têm um filho só. Hoje entrou no avião para cá uma moça que devia ter uns 35 anos, com 6 filhos. Ficou todo mundo chocado no avião, inclusive eu. A gente queria perguntar para ela, a senhora tem algum problema? É sério, parece piada, mas é verdade. 6 filhos, uma escadinha, tudo loirinho, de olho azul, né? E ela estava sozinha com 6 filhos. A classe com a qual ela administrou aquelas crianças no voo, sem criar nenhum problema, dá a impressão de que ela saiu do Paleolítico direto para cá, para Maringá hoje. Porque ela demonstrou um savoir-faire que não se tem mais hoje, né? Você pega mãe e pai com filho, normalmente está aquele estresse. Estão os dois em cima da criança, assim, olhando, como se aquilo fosse um alienígena. O que ele faz agora? Será que ele vai levantar? Isso é fome?
né? Outro dia eu vi numa padaria em São Paulo. São Paulo a gente tem hábito de tomar café da manhã na padaria domingo, né? Sábado. Quase todo dia, na verdade. E aí tava um casal lá com uma criança, os dois olhando para a criança assim, parado. Eu olhei para ver se a criança tinha algum problema físico. Não, era só uma criança, e criança é uma coisa estranha, né? Porque é uma coisa muito rara. Então, essa moça, razoavelmente jovem, com 6 crianças, todos com a mesma cara. Era tudo irmão, tudo filho dela. Eu só posso assumir uma coisa, é católica. Deve ser católica, né? Ou então evangélica. Estatisticamente, são os grupos que produzem muitos filhos, né? Os grupos secularizados não produzem. Então, uma das formas de você resolver estresse com o mundo, estresse de escolhas tipo, me dedico à vida profissional ou me dedico à vida pessoal? Ou seja, uma dor, né? Um sofrimento. Uma das formas de se resolver isso hoje é você retirar da equação os filhos. E é o que está acontecendo. Você vai como se diz, você vai eliminando paulatinamente tudo na agenda que cria problema. Disso que eu estou falando. Então, a minha hipótese da minha conversa com vocês hoje, que não é minha hipótese, é que a cultura contemporânea, que é fruto do enriquecimento, certo? Fruto da riqueza instalada que está no nosso mundo, né? Qualquer um vê essa riqueza instalada em toda parte. É claro que tem a África, tem gente pobre, né? É claro que tem, mas a humanidade sempre foi pobre e miserável. A novidade é você não ser pobre e miserável, né? A novidade hoje é todo mundo poder ter celular, por exemplo, ou ter carro, ou bicicleta, ou sei lá o quê, né? Isso que é novo. A possibilidade de uma riqueza maior é novo. Com isso eu não quero dizer que o capitalismo é lindo, não. O capitalismo tem um monte de problema. O mundo não é lindo. No mundo não tem jeito, não tem cura, nem tem salvação, né? Eu estou falando para vocês aqui a partir... Eu queria que ficasse claro para vocês assim, que existe um olhar de cima do que eu estou falando para vocês, que é o seguinte. Vou apresentar esse olhar para vocês agora. Esse olhar é de um economista, sociólogo, filósofo americano chamado Thomas Sowell, que eu recomendo para quem não conhece, tá? Thomas Sowell, S-O-W-E-L-L. Tem vários livros dele traduzidos em português. Eu estou me referindo ao livro dele chamado Conflito de Visões, especificamente. Nesse livro, Conflito de Visões, ele apresenta 2 modos de pensamentos básicos e vai analisando a história da filosofia e da sociologia recente, século XVIII para cá, a partir daí. Existe um conjunto, um universo de visões de mundo que ele chama de irrestrita, que não é o que eu vou fazer com vocês aqui hoje, tá? Não é a partir daí que eu vou falar, mas eu vou apresentar porque a ideia é essa, tem as 2 visões. Existe o conjunto de visão chamada irrestrita. E irrestrita aqui significa que é visto que o ser humano tem recursos infinitos para resolver problemas. E que ele vai resolvê-los ao longo do tempo. E que ele vai identificar as causas do problema. E uma vez identificado, ele vai conseguir soluções. Portanto, esse conjunto, digamos assim, essa visão de mundo, ela está muito associada a filósofos como William Goldwyn. Talvez vocês não conheçam, só quem for da filosofia. É o pai da Mary Shelley. A filha ficou mais famosa do que ele. A filha casou com o poeta Shelley e virou Mary Shelley. O nome de solteira dela era Mary Goldwyn. Filósofo do século XVIII inglês, ancestral do utilitarismo, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, né? O Marx, na segunda parte, na projeção de futuro dele, Rousseau, com certeza, tem uma concepção de uma visão de ser humano irrestrita, ou seja, o ser humano é rico, não existem limites da sua própria natureza, não existem problemas irresolvíveis, tá? Existe um outro conjunto que ele vai chamar de visão restrita, que é da onde eu estou falando com vocês aqui. Eu estou olhando desse ponto de vista. O que é a visão restrita? A visão restrita parte do ponto de que existe escassez de ferramentas e recursos do ser humano, que a gente nunca vai conseguir resolver tudo, que o mundo moderno criou uma série de coisas boas e junto com isso criou um monte de problema, e que o mundo não tem solução. Não significa que a gente não melhore de vez em quando, e aí piora outra coisa, cria um problema e produz outro, né? A visão restrita do ser humano, ela é muito representada
entre outros filósofos, por gente como o próprio Sowell, né? Ou como Adam Smith, né? Do Teoria dos Sentimentos Morais, né? Um claro filósofo escocês, né? Só para citar alguns nomes, mas eu não quero ficar citando nomes aqui. Então, a visão restrita significa o quê? Você olha para os problemas, sabendo que esses problemas você resolve alguns, outros não tem solução, a gente não sabe direito como resolve coisas. Por exemplo, valor. Dá um exemplo. Valores. Quem tem a visão irrestrita acha que a gente produz valores, a gente inventa valores. Quem tem a visão restrita entende que os valores são gerados socialmente e ninguém sabe direito como. Que não é você que decide. Quando você escuta alguém falar assim, não, porque eu tenho meus valores, essa pessoa ou é mal informada ou é ingênua. Ninguém tem valor nenhum. São os valores que estão... você está sendo cozido dentro dos valores, né? É mais ou menos como se amanhã você resolver que o dólar vale um real. Não vai valer. Valor é a mesma coisa. Você pode decidir que você é uma pessoa honesta, não adianta. Não é que você decidiu que você vai ser, né? Inclusive porque... virtudes são coisas práticas, como dizia Aristóteles. Então, dentro desse viés restrito, que é o que eu estou apresentando a vocês aqui, eu estou olhando a partir desse ponto de vista, nós temos a condição humana, é uma condição que a gente não vai resolver alguns problemas e outros aparecem. O mundo moderno ele é caracterizado pela ideia de visão irrestrita, em grande parte, que a gente vai resolver todos os problemas. Ou pelo menos a gente consegue identificar os problemas e resolvê-los todos. Um exemplo claro de visão restrita: nunca mais vai haver guerra. Por quê? Porque as pessoas evoluíram e todo mundo entendeu que guerra não é legal. Ninguém nunca fez guerra porque não é legal. Você faz guerra porque em alguns momentos, alguns grupos entendem que o jeito é ir pro pau. Agora, a gente está vivendo um momento que também produz sofrimento e dor, que é esse fim do fim da história, como se fala, né? Todos nós éramos fukuyamistas. Lembra do Francis Fukuyama? Quando caiu o socialismo real, como se falava, a União Soviética, no final dos anos 80, Francis Fukuyama, um hegeliano, escreveu um livro chamado Fim da História. E ele dizia nesse livro que não haveria mais de grandes conflitos, né? Porque haveria uma sociedade baseada na sociedade de mercado e na democracia liberal. E que então agora era uma questão de ajustes aqui e ali, problemas internos, mas não havia competição em termos de estrutura de mundo e de realidade. A gente vê assim até agora. A China, se ela ultrapassar os Estados Unidos de economia, do jeito que ela vai provar que você pode produzir riqueza sem democracia. Isso pode pôr em risco a democracia. Pesquisas recentes mostram que a maior parte das pessoas não está nem aí para a política. Ela só se preocupa com política quando aperta o bolso ou quando tem alguma crise muito grande, que normalmente é econômica, né? Veja agora, tudo que está acontecendo a gente continua vivendo normalmente. Aqui no Brasil e no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Então você tem... As pesquisas recentes em ciência política, empíricas, mostram que a tal da consciência política é um mito. Você pode estudar, ser o PhD e ser uma anta. Fazer escolhas completamente absurdas, né? Escolher coisas... Não há nenhuma garantia de que você é mais culto, você faz escolhas, sei lá, mais certas. Não é que se você não aprender a escrever, você vai ser mais legal, não é isso. Então, dentro desse ponto de vista que eu estou falando, a tese que eu estou sustentando com vocês é assim: existe sofrimento, existem questões insolúveis, a gente dá um jeito nelas, esse jeito que a gente dá cria outros problemas. E no mundo contemporâneo a gente tem uma característica, fruto do enriquecimento, que é uma tendência a querer construir uma cultura em que todo mundo é vulnerável, todo mundo é coitadinho, você não pode fazer ninguém sofrer. Ou seja, a gente tem a intenção de fazer o mundo onde todo mundo vai se amar e todo mundo vai se respeitar. Isso nunca vai acontecer. Em algum momento, quando você... Outro dia eu estive num evento em que a gente estava numa mesa e uma pessoa que estava comigo na mesa, ele falou que a intenção para que a gente tivesse um ambiente de trabalho completamente respeitável é que uma pessoa não tocasse na outra. Porque se você tocar na pessoa, isso já pode ser indício de assédio moral ou sexual.
Então, na hora que o Brasil virasse civilizado, no ambiente de trabalho, ninguém tocaria em ninguém. Eu acho que isso é paranoia. Além do mais, para nós, brasileiros, que gostamos de tocar uns nos outros. E não necessariamente significa que você vai levar ninguém para a cama por causa disso, né? Mas, então, você vai criando mecanismos de controle do comportamento, certo? Inclusive no mundo corporativo e nas escolas, né? Você vai criando uma cultura paranoica. Por exemplo, há muito tempo os Estados Unidos que produziu essa cultura, muitos professores nem falam com alunas com portas fechadas. Por quê? Porque senão pode ser acusado de qualquer coisa, né? E então o melhor é que você deixe tudo completamente transparente, tudo completamente controlado. Por quê? Porque existem problemas e a ideia é de que você vai resolver os problemas criando um universo paranoico, e esse universo paranoico pressupõe que existem vítimas, e essas vítimas sempre você vai ter que achar que você está lidando com uma vítima que é vulnerável, que não pode ter estresse, que não vai surgir ali nenhuma zona de conflito, e você vai criando grupos da sociedade que são grupos absolutamente intocáveis. Por que isso? Porque você quer combater o preconceito, em alguns casos, né? E aí você cria regras para isso, e essas regras se tornam, por exemplo, uma coisa que a gente conhece, vocês devem conhecer, chamada politicamente correto, né? Eu escrevi esse livro em 2012, né, que foi um livro que marcou muito, vendeu muito até hoje. Mas assim, esse tema do politicamente correto, quem é da universidade sabe. Politicamente correto é um truque para você destruir carreira de quem você não gosta. É isso que é politicamente correto. E na mídia é uma forma de você fazer com que a pessoa que escreve trabalhe até medo do que fala e do que escreve, porque um procurador de algum estado pode resolver processar você porque você usou a frase tal. Então, você está querendo resolver um problema, por exemplo, racismo, que é um problema sério, mas aí você cria métodos paranoicos, e esses métodos paranoicos, querendo controlar o comportamento das pessoas, acaba gerando, na verdade, dentro da universidade, por exemplo, grupos que destroem carreiras de colegas, acusando-os de politicamente correto, incorreto, disso e daquilo, ou na imprensa, pessoas que escrevem com medo. Porque você nunca sabe, alguém vai se ofender porque você usou a palavra azul. E essa palavra azul significa, né, que outro dia uma advogada me explicou isso no ambiente, que era assim: existe um inconsciente coletivo. O Jung já foi para o saco nessa. Existe um inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo pressupõe que você é culpado. Ela não está falando de mim, não. Nunca tive esses problemas até hoje. Eu sou muito cuidadoso, na verdade. Mas assim, ela estava dizendo, o fulano X é culpado. Por quê? Porque o inconsciente coletivo pressupõe que os homens estão sempre com ideias sexuais com relação às mulheres. Portanto, ele é culpado mesmo que ele não saiba o que ele quer. Certo? Ou seja, você tem aí uma inversão da ideia de que todo mundo é inocente antes de ser culpado, e você tem uma teoria aí de que, por exemplo, se eu uso a palavra judiar, é porque eu não gosto de judeus. Certo? Por exemplo, né? Então, isso vai criando um controle da linguagem. Todo mundo que estudou historicamente o fascismo sabe que uma das coisas que o fascismo nazista fez foi controlar a linguagem. Então, do ponto de vista da visão restrita que eu estou apresentando, existem uma série de problemas, e esses problemas nem sempre têm solução fácil e não têm solução. É importante combater preconceito e violência, mas as formas que você combate esse preconceito e violência não pode chegar ao ponto de que você crie uma situação em que filhos devem denunciar os pais, porque então tem algum procurador em algum lugar que acha que os pais são obrigados a amar os filhos. Quem diz que você é obrigado a amar alguém? A solução para isso é não ter filhos. Aí eu não sou obrigado a amar ninguém. Aliás, é isso que as pessoas estão fazendo. Tomando uma medida econômica para não ter trabalho, não ter problema com isso. Então, a forma contemporânea de lidar com a dor e com os problemas e com o sofrimento é achar que vai resolvê-los. Essa é a forma, né? Que vai dar uma solução. E dando essa solução, tudo vai ficar legal, né? E uma das formas que a gente acredita que resolve
é dizendo que existem pessoas absolutamente vítimas e vulneráveis que você não pode criar estresse. Existe um ganho nessa condição de vulnerável, sabe? Esse ganho é o seguinte: uma pessoa que é considerada vítima e vulnerável, ela não é responsável por nada. Se alguém virar para mim e disser que eu estou errado, eu vou passar a acreditar em Papai Noel. Na prática é assim. Se você é considerado uma vítima, você nunca está errado. Por quê? Porque o outro vai estar sempre na posição de que ele, na verdade, fez algum mal a você. É isso que faz com que, por exemplo, você vá se tornando cada vez mais impossível você reprovar alunos na escola desde cedo. Esse é o exemplo, né? Isso vai fazendo com que, um exemplo de alguns países da Europa, que muitos de vocês aqui conhecem, que eu conheço um especificamente aqui, que eu não vou citar, mas é um país bastante importante na Europa, muito conhecido, em que nos bares tem uma lei em que os homens não abordam as mulheres. Por quê? Porque se abordar pode ser acusado de assédio. Então o que acontece? Eles nem falam com as mulheres. É mais seguro, não fala, você pode ser acusado de assédio. Significa o quê? Tem uns homens por aí insuportáveis, assim como tem mulheres, mas homens violentos tem, sem dúvida. Você precisa de formas de cuidar disso? Precisa. Mas quando você cria uma lei que se alguém aborda você num bar, você pode ir preso, ou você pode ser acusado, seja lá o que for, o que você faz? Você não aborda ninguém. Então, o que acontece com esses europeus? Quando vêm para cá, se atola no carnaval, acha o Brasil lindo, maravilhoso, acha que aqui a gente vive, em que aqui... Tem um filósofo alemão muito importante que teve aqui, o Peter Sloterdijk, que ele me disse certa feita que a impressão que ele tinha do Brasil é que o Brasil era uma arena romana. Que aqui a vida é breve, bruta, violenta, quase Hobbes, né? Breve, bruta, violenta, mas cheia de sangue e vida, que nós aqui estamos sempre tomados pela vida. E que eles, alemães, europeus, ele os comparou com uma, que eles chamam na Alemanha de Autobahn, essa autoestrada, sabe? Que tem aqui, né? São essas estradas. O estado de São Paulo tem muitas delas, são retas, não tem nem curva, né? Que são, ele comparou a Europa a uma autoestrada. Todo mundo vai numa velocidade alta para lugar nenhum. E ninguém se relaciona, mas você está se movendo super eficazmente em direção a algum lugar que ninguém sabe qual é. E você vai resolvendo problemas, e a vida vai se tornando cada vez mais insípida, né? Isso significa que é boa a violência no Brasil? Não, não é? Né? Significa que é ruim você, na Europa, poder, por exemplo, já há muito tempo ter cuidado com idosos? Não, não é ruim. Significa que à medida que a gente vai criando solução para dores e sofrimentos, a gente vai criando outras dores e sofrimentos. Obrigado por assistir esse vídeo. Acompanhe o canal para mais conteúdos como esse. Se você gostou, ative o sininho, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo.